da sucessão causa-mortes. Artigo 902. A distribuição de inventários, arrolamentos e alvarás autônomos será feita livremente às varas competentes do foro do domicílio do autor da herança, ou, se ele não tiver domicílio certo, do foro da situação dos bens. Não havendo bens imóveis subsidiariamente, a distribuição poderá ser feita no local de qualquer dos bens do espólio. Parágrafo 1º. A arrecadação de herança jacente, bens de ausentes e vagos, bem como o registro e cumprimento de testamentos ou codicilos e os respectivos inventários ou arrolamentos serão distribuídos livremente a uma das varas da família e sucessões competente para processar e julgar estas matérias. Parágrafo 2º. A distribuição do testamento determina a competência para o inventário e para as ações que lhe digam respeito. Parágrafo 3º. O pedido de registro e cumprimento de testamento será distribuído por dependência à vara para a qual tiver sido anteriormente distribuído o inventário, ressalvado o que vier a ser decidido pelo juiz do feito. Artigo 903. Em todos os fóruns e comarcas, requerimento de alvará formulado por inventariante, herdeiro ou sucessor, relativo a processo de inventário ou arrolamento, findo ou não, será juntado ou apensado aos autos respectivos, independentemente de distribuição. Quando formulado por terceiro, será distribuído por dependência, registrado, autuado e processado em apenso, se de pedido autônomo se tratar. Far-se-á a distribuição livre. Parágrafo único. Recusar-se-á a distribuição, livre ou por dependência, de requerimento de alvará formulado por inventariante, herdeiro ou sucessor, fora da hipótese do artigo 666 do Código de Processo Civil, alvará autônomo, e caso feita por equívoco, será cancelada. Em qualquer hipótese, havendo distribuição de requerimento de alvará não autônomo, deverá ser dirigida ao juízo pelo qual tramita ou tramitou o inventário ou arrolamento de bens do mesmo autor da herança, realizando o ofício de distribuição para tanto pesquisa relativa aos últimos 15 anos e certificando a respeito de tal ocorrência. Subseção 5. Da retificação de registro imobiliário civil. Artigo 904. Os pedidos de retificação de registro imobiliário e de registro civil, onde não houver juízo especializado, serão distribuídos às varas ou juízos civis, processando-se pelos respectivos ofícios de justiça. Subseção 6. Das falências e recuperações judiciais e extrajudiciais. Artigo 905. A distribuição dos pedidos de falência será realizada com a classe falências de empresários, sociedades empresárias, microempresas e empresas de pequeno porte, composta por assuntos específicos, previstos na tabela unificada de assuntos processuais do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. Em caso de declaração da falência, o ofício de justiça deverá alterar o assunto principal para falência decretada. Se a falência for declarada nos autos da recuperação judicial, o ofício de justiça deverá evoluir a classe para falência de empresários, sociedades empresárias, microempresas e empresas de pequeno porte, além de alterar o assunto principal para falência decretada. Parágrafo 2º. Efetuado o depósito elisivo nos termos do artigo 98, parágrafo único, da Lei 11.101, o ofício de justiça deverá alterar o assunto principal de pedido de falência para depósito elisivo. Artigo 906. A distribuição de pedidos de falência e de recuperação judicial previne a competência da vara, para a qual então serão distribuídos eventuais novos pedidos, dessas naturezas relativos
ao mesmo empresário ou à mesma sociedade empresária. Parágrafo único. Cabe ao ofício de tramitação realizar pesquisas no sistema informatizado para a identificação de eventual prevenção quando do pedido livremente distribuído. Artigo 908. As ações penais falimentares e os inquéritos policiais falimentares e os que lhes sejam conexos distribuir-se-ão por prevenção ao respectivo juízo universal da falência. Parágrafo único. Uma vez oferecida e recebida a denúncia, o ofício de justiça lançará no sistema informatizado a evolução de classe, ou seja, de inquérito para a ação penal falimentar. Artigo 909. Ocorrendo elisão da falência, após a certificação da preclusão ou trânsito em julgado da decisão pertinente, não mais persistirá a prevenção do juízo universal falimentar. Parágrafo 1º. Interposto, entretanto, recurso contra a decisão declaratória da elisão, enquanto não for esse julgado, continuará preventa a vara onde em trâmite o processo de falência para as ações a esse relacionadas. Parágrafo 2º. Os processos que tenham por prevenção sido distribuídos no período a que alude o parágrafo precedente permanecerão naquele, estando vedada sua posterior redistribuição. Subseção 7. Da desconsideração da pessoa jurídica. Artigo 910. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando não apresentado na petição inicial, deve ser deduzido através de incidente e será cadastrado no sistema pelo ofício judicial, incluindo o nome e demais dados de identificação do administrador ou sócio que figurará no polo passivo e que constarão das certidões que buscam informações sobre requeridos ou executados. Subseção 8. Das petições iniciais referentes a acidentes do trabalho. Artigo 911. As petições iniciais referentes a acidentes do trabalho serão distribuídas, registradas e encaminhadas preferencialmente na respectiva ordem de protocolo ou entrada. Parágrafo 1º. Serão distribuídas à mesma vara especializada e compensadas as petições em que figurem as mesmas partes e que tenham sido distribuídas nos últimos 2 anos, entendendo o juízo que não se trata de expediente destinado a fraudar a regularidade das distribuições, devolvê-las-á com despacho fundamentado para imediata redistribuição. Parágrafo 2º. Quando houver fundada suspeita de que a petição apresentada visa a burlar a regularidade das distribuições, será encaminhada pelo juiz corregedor permanente, que comunicará o fato à Corregedoria Geral da Justiça. Subseção 9. Dos mandados de segurança e cautelares de competência das varas da Fazenda Pública da Capital. Artigo 912. A distribuição de petições iniciais de mandados de segurança e petições iniciais que contenham pedidos liminares de tutela provisória de competência das varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital observará o procedimento previsto no artigo 911, limitada à pesquisa fonética dos últimos 30 dias. Subseção 10. Da execução fiscal. Artigo 913. As petições iniciais de execuções fiscais somente serão distribuídas se contiverem anotação explícita, em lugar de destaque, do valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa, de juros de mora e demais encargos legais, na data da distribuição, a fim de poder ser cumprido o disposto no artigo 34 da Lei 6.830.